Hello, student. How are you? Fine. Yes, very good. Fantastic. So, the new class today about the correct exercise past continuous. Ok? Do you remember? Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Nossa aula de hoje é a correção do exercício que nós deixamos aí para vocês na semana passada sobre past continuous. Past continuous é um tempo verbal que expressa a ideia no passado, uma ideia em progresso no passado. E essa ideia ela pode ou não ter terminado, ainda pode estar em andamento, ok? Ou duas ações que aconteceram ao mesmo tempo no passado. E ele é marcado pela presença do verbo auxiliar, que é o verbo to be no auxiliar. Esse verbo tem que estar no passado, verbo to be no passado, que é o was ou were. Então, was, que é o W-A-S-W-A-S, que é o was, ele vai trabalhar com os pronomes I, he, she ou it. Isso tudo nós temos na aula passada, só estou dando só um lembrete. E o were, que é o verbo auxiliar, o verbo to be no passado, que é escrito com W-E-R-E. W-E-R-E. Então, nós temos aí esse verbo e ele está no passado, e aí nós temos ele trabalhando com os pronomes you, we, they, que é o verbo are no passado, mais o verbo principal com ing no final. E aí eu tenho a minha formação estrutural do past continuous, ok? Então vamos lá, let's go the exercise number 1. According to the past continuous study, which of the sentence using this English tense? De acordo com o past continuous estudado, qual das sentenças está no tempo que nós trabalhamos? Letra A. She was singing his all day long. Bom, tem o verbo to be was no passado. Mas o meu verbo think, que é o verbo pensar, está faltando ing. Então essa frase não está correta. Letra B. I'm studying for math this morning. Bom, o verbo to be am, ele não está no passado, teria que ser was. Está no presente, então tem uma frase no present continuous, também não é. Letra C, na cor red, é a minha resposta correta. Maísa was playing video game when I left. Ok? Então eu tenho o verbo to be was no passado, o verbo playing com ing. Então eu tenho a minha estrutura correta. Mas estava jogando videogame quando eu saí. Ok? Então veja que manifesta duas ações simultâneas no passado. Letra D. We all were very confused with this mess. Veja que eu tenho o verbo to be were. Perfeito, perfect. Mas eu não tenho o verbo principal com ing, então eu não tenho a minha estrutura correta. Letra I. My mother was cook some bread. Bom, eu tenho o verbo to be was, mas o verbo cook, que é o verbo cozinhar, está faltando ing. Então a frase não está correta. Alternativa correta, letra C. Ok? Number 2. Which of the alternative has the correct structure of the past continuous? Qual das alternativas ela tem a estrutura correta no passado contínuo? Então, é só lembrar, o verbo to be tem que estar no passado. Então, a letra A, ó, verbo to be no presente, não vai. Letra D de dado, também, verbo to be no presente, não vai. A letra B, C e E, elas mantêm verbo to be no passado, beleza. Mas por que a letra D, B de bola, está errado? Porque ele tem o to, não usa o to. Man verb, mas o man verb significa verbo principal. Então tem que ter o verbo principal, mas com alguma coisinha. Então a letra B está incompleta. Letra D de... Letra E de escola, tem o verbo to be no passado, mais o ing. Só que o que vai com ing? É que ele não diz, então está incompleto. Já a letra C está correta, o verbo to be, mais no passado, main verb. Main verb significa verbo principal. Esse verbo principal mais o ing. Então aqui eu tenho a estrutura correta. Verbo to be no passado, verbo principal com ing. Ok? The correct alternative, letter C. Number 3. Complete the alternative below by passing the verb in parent to the past continuous. Complete a alternativa abaixo, passando os verbos entre parênteses para o passado contínuo. Então vamos lá. Letra
I, então entre parênteses lá no final está o verbo to read, que é o verbo ler. Ele é o meu verbo principal. Então tem que ter o verbo auxiliar, que é o was ou were, e o verbo principal com ing. Então o I trabalha com was. Então vai ficar I was e o verbo read colocar o ing no passado. Não uso to, hein? Não uso to. I was reading a very pleasant book last night. Eu estava lendo um livro legal na noite passada, ok? Letra B. He was not. Bom, eu tenho he. Aí eu tenho lá o TV when his mother arrived. Entre parênteses eu tenho o verbo to watch, que é o verbo assistir. E ele tem mais uma informação, que é o not. Indica que tem que estar no modo negativo. Então como vai ficar? He trabalha com qual verbo to be no passado? Was, mas was na forma negativa, porque lá entre parênteses ele quer. Então ou fica was not ou wasn't. You chose. Você escolhe qual dos dois. Não posso usar os dois juntos. Você escolhe qual deles você queira usar. He was not ou he wasn't watching TV when his mother arrived. Ele não estava assistindo TV quando a mãe dele chegou. Ok? Letra C. My father and my little brother soccer yesterday. Entre parênteses eu tenho o verbo to play, também negativo, not. Então eu tenho o meu sujeito, são duas pessoas. My father and my little brother. Meu pai e meu irmão caçula. Então eu posso trocar pelo pronome they, que são eles. They trabalha com were, só que na forma negativa, ou were not ou weren't. Você escolhe qual dos dois. My father and my little brother were not or weren't. O verbo é play com ing no final. Playing soccer yesterday. Meu pai e meu irmão caçula não estavam jogando futebol ontem. Letra D. É uma pergunta, então vou iniciar com was ou were, depende do sujeito. My mother lunched with her friend last week. Ok? Entre parênteses é o verbo to have. Então o sujeito é my mother, posso trocar pelo pronome she. She trabalha com was, por isso que eu iniciei com was. Was my mother, verbo é to have. Então vou pegar o verbo have, lembrando, todo verbo que termina com apenas uma vogal é uma só. Terminou com uma vogal é, você elimina o é e coloca em ing. Por que uma, teacher? Porque se terminar com duas, se tiver duas vogais é no final, você mantém as duas e coloca ing. Qual o verbo? O verbo see, que é o verbo ver. Como se escreve? S-E-E. Verbo see. S-E-E. Ele tem duas vogais. Então não elimino nenhuma das duas. Mantenho as duas e coloco ing no final. Ok? Só elimino se tiver uma vogal apenas. Por exemplo, love. Verbo love termina com E, um só. Então, tiro esse E e coloco o ing, loving, ok? Assim vai se dar também com o verbo have. Então, vai ficar, was my mother having lunch with her friend last week? Minha mãe estava almoçando com as amigas dela nessa última semana, ok? Letra I. They hard in their college project, ok? O verbo entre parênteses é o to work. Então aí eu vou ter o meu verbo to be were, porque o pronome é they. They were, verbo work com ing no final. They were working hard in their college project. Eles estavam trabalhando duro no projeto da faculdade, ok? Então aí você tem aí o verbo to be no passado e o verbo work com ing. Ok? Difficult past continuous. É só lembrar, tenho que ter was ou were, se for afirmativo. Se for negativo, was not ou were not. E mais o verbo principal com ing. Very, very easy. Ok, students? So, finish class today. See you next class. Continue to home. Take care and study hard. Bom, nossa aula termina por aqui, nossa correção. Continue em casa, ok? Se cuide, estude, ok? See you. Bye, bye.